Tem alguém aí que está com frio? Hã? Tem alguém que está com frio? Não? Deu para aquecer, né? Glória a Deus, né? Mas lá fora tá, viu? Glória a Deus. Gente, são dias que realmente, né, desafiam a nossa fé, né? Geralmente nosso culto de domingo, ele realmente é lotado, até é difícil às vezes achar a cadeira, né? Mas hoje realmente o frio desafiou a fé de muitos. Então você é vitorioso. Amém? Glória a Deus. E nós tivemos um final de semana, como já disse, muito abençoado. Tivemos hoje batismo na sede, então 28 pessoas tomaram a decisão, nove irmãos, né? Hoje também aqui, entre adolescentes, adultos, que já entenderam o porquê estão aqui, porquê nasceram, para o que nasceram. Nós fomos chamados por Deus para cumprir um propósito. O Senhor nos chamou para sermos para o louvor da glória de Deus. A nossa vida, ela não é nossa. Quando nós passamos a entender que a nossa vida, ela não pertence a nós, mas pertence ao Senhor, porque Ele que nos deu vida, o nosso jogo da vida muda. Porque a gente passa, então, a não viver mais para nós mesmos apenas, mas a gente vive por aquele que deu a sua vida por nós. E aí a gente acha que quando faz isso, a gente está perdendo alguma coisa. Bem pelo contrário. Aí é que a gente ganha a verdadeira vida. Aquela paz que falta, nós encontramos. Aquela falta de alegria que muitas vezes a gente tem continuamente, que nós não entendemos por quê. E a gente faz tanta coisa para buscar alegria, faz tanta coisa para realmente encontrar a felicidade verdadeira. Até casa, né? Para encontrar a felicidade. Aí decide ter filhos, não, vai ter mais alegria. Aí decide fazer um curso, uma faculdade, não, agora sim eu vou trabalhar, agora eu vou ganhar bastante dinheiro, agora eu vou ser feliz. Parece que nada disso resolve. Por quê? Porque a única coisa que preenche, traz a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade é o Senhor. E quando nós aprendemos isso e vivemos por isso e para isso, a gente não precisa de muita coisa. A gente entende que, né, às vezes até um feijão com arroz resolve. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve almejar só feijão e arroz, mas eu quero dizer que às vezes a gente inverte as coisas, achando que são as coisas que vão trazer alegria, achando que às vezes é um momento de êxtase que vai trazer alegria, às vezes que é uma viagem que vai trazer alegria, às vezes que é um passeio com a família, ou um passeio individual com a esposa que vai resolver o problema do casamento. Não é isso. É quando a gente entende por que estamos e para que estamos aqui. E isso só vem e só nós encontramos essa resposta em Jesus Cristo. E esses hoje entenderam isso, eu creio que entenderam, por isso decidiram entregar a sua vida, toda a sua vida ao Senhor. Na verdade, o batismo na água, meu querido, ele é apenas uma manifestação pública daquilo que já aconteceu dentro da pessoa. O que já aconteceu aqui dentro. Aquilo ali, na verdade, é só um rompimento com a cultura. É só um rompimento da religião, né? Que muitas vezes as pessoas, elas, por virem de outras religiões, elas acabam se abstendo, né? Dizendo, não, só um pouquinho, não é meu momento, não é a hora. Enfim, né? A gente entende que pela palavra de Deus, a gente não faz por sentir, mas a gente faz por obediência, né? E eu sei que também tem o tempo, amém? E cada pessoa tem o seu momento, tem um processo, e tudo no seu tempo. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 1, verso 11, tudo é perfeito no tempo certo, amém? E eu quero também falar sobre o retiro das mulheres, né? Amém? Retiro foi uma bênção, tiveram ali acho que mais ou menos em torno de 50 mulheres no retiro, e daqui distância foram 5 mulheres. Das que foram, quem é que está aqui hoje? Aqui, as duas ali, e a outra está descansando, amém. Porque é puxado, né, gente? Eu vi uma foto que a minha esposa postou hoje de manhã, como é que estava lá o tempo. Bem fresquinho, né? Bem fresquinho ao ponto de ter gelo, né? Ter gelo na rua. Mas elas não foram, né? E eu louvo a Deus que elas foram buscando o Senhor, né? Mesmo com gelo, mesmo com frio,
e eu creio que foram bem aquecidas pelo Espírito, amém? E eu quero dar oportunidade para elas, se quiserem falar alguma coisa, testemunharem algo sobre o que Deus fez ali, né? Assim como a gente também deu a oportunidade no retiro da família. Então, alguma de vocês querem aproveitar a oportunidade de falar algo? O olho está brilhando, que eu estou vendo. Então vamos, quer subir as duas? Sobe as duas então, isso. Aqui. Fica bem para cá, que daí a câmera pega vocês ali também. Boa noite, igreja. Então, eu sou a Mai, para quem não me conhece, sou líder do Ministério Joade, do Kefas. Na verdade, até quinta-feira não tinha posicionado ainda que eu iria para o retiro. Mas a Lisiane me abençoou com a ida no retiro. E antes disso, eu havia falado com o Senhor. Eu preciso me retirar para falar com Deus. Eu preciso de um tempo com o Senhor. E tudo se encaixou. Na quinta-feira de manhã, Lisiane, eu estava em aula, Lisiane me chamou e logo após eu conversei com o pastor. Porque nesse mesmo final de semana, o meu esposo estava sendo empossado pelo Ministério Joade. Glória a Deus. Então, eu tinha que tomar essa decisão. Mas, através da vida do pastor, ele me confirmou que eu teria que ir. E eu fui em obediência. Chegando lá, realmente eu fui trabalhada em muita coisa na minha vida. Muita coisa. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Então, eu não conseguiria liberar perdão. Era uma coisa que me amarrava, me deixava angustiada. E eu, meu Deus, como que eu vou ensinar os meus joades, sendo que eu não consigo liberar o perdão? Eu preciso dessa libertação. E em nome de Jesus, para a glória e honra, eu fui liberta. Amém. Liberta, Jesus. Então, eu estou muito feliz mesmo. E também pela vida da Lisiane, que eu vou deixar ela contar. Amém. Ai, meu Deus, eu não tenho a calma que a Mai tem, mas da minha forma. Usa esse aqui, pode usar. Usa tudo meu. Mas da minha forma, vou tentar explicar para vocês. Tive que anotar, porque eu não quero deixar nada para trás, mas às vezes a gente anota e acaba não falando tudo o que quer e da forma que quer. Então, faz 3 meses que eu fui convidada pela Mai para estar comparecendo aqui. Até então, ela me conhece e sabe da dificuldade que eu estava passando. E eu falei para ela que eu sou uma pessoa que eu creio em Deus, porém eu não me sentia que eu tinha que ter uma casa para mim. Ela falou, vai lá e conhece a nossa igreja. Quem sabe tu vai se sentir em casa. Faz uma visita. Eu falei, Mai, eu quero ir nesse final de semana. Até então, ela congregava pelas manhãs lá na sede. E ela falou com o marido dela, assim, ó, nós vamos ir com eles nesse final de semana. Vamos ir, não vamos deixar eles se esfriarem e não quererem ir. E dessa forma foi. Então, assim, eu não estou dando... Não é desculpa, mas até então, eu não me sinto uma criança na igreja. Eu sinto assim que eu estou engatinhando ainda. Então, o pastor chegou e falou assim, aí, vamos ir no... Não, vamos ir no batismo também, mas no batismo... Deixa para frente. No retiro. Vamos no retiro? E daí eu falei assim, não, pastor, porque as minhas crianças também estão sendo empossadas esse final de semana. E a gente sempre trabalhou, eu e meu marido, muito, e eu não tive a oportunidade de acompanhar meus filhos até os 7 anos. No caso, dormiam comigo, só que eles saíam cedo de casa, e a primeira palavra foi outra pessoa que escutou, o caminhar foi outra pessoa que viu caminhar primeiro, e eu me culpava muito por isso. Então, agora que eu poderia estar presente lá, eu queria estar. A Dani me chamou e falou, vamos. Eu falei, não, não vou. A Mai falou, vamos. Eu falei, não vou.
Na quarta, foi bem difícil para mim chegar aqui até o culto. Tava mais para não vir do que para vir. Foi ótimo, foi muito bom por eu ter vindo. Por um acaso, o pastor me pega ali na rua ali depois. E praticamente eu falei quase toda a minha vida, falta muita coisa para te contar ainda, mas falei quase tudo para ele. E ele falou, é o momento. É o momento. Esse retiro é para ti. É para ti, tu tem que ir nele. Pastor, por favor, me espere até amanhã, meio-dia, eu te dou a resposta. E ele, por quê? Quem vai falar amanhã, fala agora. Eu falei, então eu vou. No caminho, e chegando em casa, por que eu fui falar que eu ia? Por que eu disse que eu ia? Meu Deus, eu não quero ir, eu não posso ir. Financeiramente, eu também não poderia ir. Eu não poderia ir. Não poderia ir. Horas depois, eu fui abençoada. Eu fui abençoada. E eu pensei assim, eu não vou receber esse presente sozinho, eu vou levar a Mai comigo. Então, lá fomos. Primeira viagem que eu fiz sozinha de carro. Amém. Então, a gente não foi junto com a igreja na sexta-feira, a gente foi no sábado. Às 11 horas, até então, chegamos lá, era um culto normal, né? Nós não sabia por que fui, por que estava lá. Até então, um culto, né? Normal. Aí, a pastora Neiva falou assim, olha, vocês, cada um pega uma folha em branco e colocam tudo nela o que está afligindo vocês. Agora vocês vão fazer uma carta para Deus. Eu precisei de 4 folhas, não foi uma. Foram 4 folhas. E tudo, cada palavra que eu coloquei ali, cada palavra realmente era o que eu estava precisando. Era tudo que eu estava sentindo, tudo que eu precisava pôr lá. A Mai queria me mostrar um lugar lá, que tem uma cruz lá em cima, não sei, eu falei, eu não posso ir lá agora, eu preciso pôr tudo que eu preciso nesse papel. Vai lá e tira foto para mim, depois tu me mostra. Eu precisava realmente pôr tudo, por tudo. Quando eu conversei com a Mai, eu falei, Mai, eu acredito em Deus, porém, eu não sinto Ele comigo, eu não sinto a presença, parece que eu não sou digna de ter a presença dEle comigo. E eu preciso sentir isso. O marido dela, ele foi sentir a presença dele numa UTI. E ele falou, cuida conforme tu pede. Eu sempre pedi, pai, eu quero sentir essa presença, mas não da forma que o Betinho sentiu. Amém. Amém. E a primeira vez que me aconteceu, eu sentindo a presença de Deus, sabendo que eu estava conversando com Ele, parecia que estava na minha frente, foi escrevendo aquela carta. Foi escrevendo aquela carta. À tarde, a pastora Neiva, ela ministrou cura interior. Quando ela começou a palestrar isso, na hora me veio assim, olha, que eu precisava ser liberta. Eu fui mãe aos 25 anos, mas eu não queria, eu achava que eu não seria digna de ser mãe, que eu não ia saber educar. Eu rejeitei a minha gravidez toda ao meu filho. Eu só fui amar ele, gostar dele quando eu enxerguei ele. Desculpa. Hoje eu tenho 2 filhos. Fui abençoada. E eu sempre, até então, até o dia de ontem, eu tinha medo de perdê-los. Porque quando
Deus me deu, eu não queria. E agora que tenho e amo, eu tinha medo dele me tomar. No domingo, hoje, a pastora Nívia foi palestrar e eu sou uma pessoa dentro de casa que eu grito muito com meus filhos, não sei conversar com eles, é tudo gritando. Vocês não viram que tem um chinelo ali, que aquele casaco está lá, que aquilo lá... Obrigada. Tinha que ser feito, mas nada conversando, tudo gritando. Eu sabia que estava errado. Mas até então, tipo assim, está errado, mas vai passando. A Nívia, ela deu um testemunho que ela era dessa forma. Só que ela colocou em detalhes, tipo assim, ela não estava falando da vida dela, ela estava falando da minha vida. Tudo que ela passou é o que eu vivo dentro da minha casa. Que eu vivi. Isso aí. Vivia. Isso aí. Assim que ela terminou, eu fui lá conversar com ela, como é que eu poderia fazer para mudar isso, de que forma que eu teria que agir dentro de casa. Ela me orientou. Foi muito bom, agradeço muito. Em seguida, a pastora Neiva entrou palestrando. Elas não tinham conversado, as duas. Elas não conversaram porque eu estava o tempo todo com elas. A Neiva respondeu todas as minhas perguntas. Todas as minhas perguntas. Foi feito várias orações, elas fizeram várias orações. Numa dessas, veio uma mulher de Deus lá, que eu esqueci o nome dela, e chegou e me... Agora eu vou voltar lá no começo. Gente, eu não vim pelo amor para a igreja, eu vim pela dor. E tudo que eu botei naquela carta, que é tudo que eu busco, que a minha família busca, veio essa mulher e me falou detalhe, tudo assim, tintim por tintim, praticamente ela me leu todas aquelas 4 folhas para mim. E falou que Deus está trabalhando, porém eu tenho que crer nele e entregar para ele. E assim eu fiz. Aquela mulher não me conhecia. Ela não falou com ninguém que me conhecia. Então, assim, ó, Deus está comigo. Eu achava que eu não era digna de ter ele comigo, que eu não merecia. Não, mas ele está comigo. E assim, muitas vezes eu falei, aqui dentro mesmo, Pai, muda meu esposo, muda meus filhos, Pai. E lá eu vi que não são eles que têm que mudar, e sim eu. Tem que partir de mim. E assim vai ser. Obrigada. Quando a gente insiste em algo, não é porque o pastor é chato. A gente sabe o que Deus pode, gente. E eu sei que quando a gente está no olho do furacão, a gente parece que não enxerga, né? Mas o justo viverá pela fé. Creia. E às vezes a gente não enxerga. Mas às vezes Deus usa pessoas para nos mostrar o caminho e a direção. Amém? As meninas, alguma quer? As Danis? A Dani eu sei que quer, só pelo que ela disse antes. É, tu. Boa noite.
Olha, vou dizer para vocês, para mim é muito difícil falar no microfone, viu? Apesar de ministrar, eu tenho vergonha de falar no microfone, mas amém, Deus me curou. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu relutei para ir nesse retiro, eu não queria. Eu gosto da minha casa, da minha cama, eu gosto de estar em casa, dos meus gatos, meu cachorro. Eu gosto da minha cama quentinha. Do meu marido também, né? Ele está no pacote. Mas, gente, tudo colaborou para que eu não fosse. Porque eu iria na sexta e não deu certo. E aquela ali, ó, disse para mim, não, Dani, tu vai. Eu vou achar alguém que vai no sábado e tu vai. Eu disse, não vou mais, eu não vou ficar ligando para os outros pedindo carona. Bem assim eu falei para ela, né, Dani? Eu não tenho tempo de ficar ligando pedindo carona. Ela disse, não, deixa para mim, tu vai. E eu fui no sábado pela manhã. E eu vou dizer para vocês que foi maravilhoso. Coisas que eu nem sabia que me machucavam. Ali eu pude entender de Deus. Às vezes nós temos coisas lá da infância que nós não lembramos, que acabam afetando a nossa vida adulta. Que para uns parece uma coisa simples. Bem rapidinho eu vou contar. O meu pai tinha vários irmãos e nós éramos os mais pobres da família. E a mãe dele, quando nós íamos visitar, ela dava para nós as bolachas mais de pobrezinho, assim, sabe? E para os outros netos, ela dava bolacha, aquelas bolachas boas, cheias de açúcar, né? Top dos top. Nós comíamos aquelas bolachas sortidas, né? E isso eu não sabia que tinha afetado a minha vida adulta. Um dia eu conversei com um pastor, eu disse, eu me sinto presa, com medo e inferior. Eu acho que eu sempre outro pode fazer melhor do que eu. Eu não sou capaz. Achava. E Deus, ele me tirou isso. Ele me mostrou por que eu me sentia daquela forma. Por mais que as pessoas diziam, não, mas tu sabe fazer, vai lá e faz. O Melo sempre me incentivou em tudo que eu fiz na minha vida. Sempre. Eu começava e não terminava. Por medo. Medo de tudo. Mas o Senhor me tirou isso do coração. E é uma nova vida. E eu quero dizer para vocês, quando tiverem a oportunidade, façam um retiro. Por mais que pareça, é uma bobagem, o que eu vou fazer lá? Não tem ninguém que eu conheça. Mas tu não vai lá por conhecer um ou outro, mas sim para que Deus tire aquilo que te machuca, aquilo que te prende, coisas que tu nem imagina. Mas no retiro é a oportunidade que tu vai ter de ser curado, de ser liberto. Amém. A excelentíssima agora. Obrigado. É tão bom ser esposa do pastor, vocês não fazem ideia. O peso é maior quando a gente vai falar, né? É que daí isso aqui eu sou muito alta. Aí isso aqui me tapa. Bailarina. Então, não estava nos meus planos ir ao retiro, né? A gente tinha passado pelo retiro da família, 2 semanas, e não estava nos meus planos de verdade ir ao retiro. Na segunda-feira nós tivemos a janta de confraternização dos pastores, que acontece na sede, e lá nós estávamos conversando com a pastora Nívia, né? E na conversa me despertou a vontade de ir. E aí eu entrei numa luta. E aí eu comecei a convidar todas as mulheres da igreja que eu tinha o contato. Então, se eu não lhe convidei, é porque eu não tenho seu contato. Me dá, tá? Que daí na próxima eu convido. E aí eu comecei a convidar a todos e pensei, alguém vai ir, vamos junto, né? Vamos junto. E aí todas me disseram não.
E eu estava um pouco chateada com isso, né? Daí eu falei para ele, acho que eu não vou ir. Mas eu estava em luta com isso, eu não descansei. Mesmo eu dizendo para ele que eu acho que eu não vou ir, eu não descansei. E aí chegou quinta, eu tinha que dar o retorno, porque se eu fosse, eu ia na van, e a van tinha que ir à lista para carimbar, e tinha que ser quinta, e eu não tinha dado retorno. E aí eu comecei a conversar com ele, disse, vou falar com o meu pastor, né? O que meu pastor me orienta? E aí meu pastor me disse, vai! Né? E eu fui, e eu ainda estou processando aquilo que Deus fez. Não é, para mim, não é simples assim, né? Para algumas pessoas é muito rápido, tem uma experiência, enfim, e já entende tudo, mas eu estou processando ainda. Mas também eu fui como a Dani, assim, sem expectativa de mexer muito fundo, sabe? Só que, às vezes, a gente esquece de coisas que estão bem no fundo, mas elas continuam machucando, enquanto a gente não trata. Essa semana eu machuquei meu pé, um calçado que eu usei acabou dando uma feridinha no meu dedo. E que dor. Aí eu botei um curativo, com o curativo eu consigo caminhar, não está doendo, né? Mas é uma feridinha pequenininha. Só que se eu não tratar, ela vai ficar grande, se eu não tratar, ela vai me incomodar, daqui a pouco eu vou ter que passar por um procedimento. E assim é a nossa alma. A gente tem coisas que a gente permite que Deus trate, e tem coisas que não. Nem por isso, porque a gente não permite, elas não incomodam, elas não machucam, elas não ferem, elas nos limitam, né? E nesse retiro, então, eu tive essa experiência de também trazer à memória coisas que eu nem lembrava mais. E claro que isso é resposta de oração. Eu vim orando desde o nosso retiro para que Deus trouxesse à memória aquilo que estava impedindo o agir dele na nossa igreja, nas nossas vidas, como um todo, não só por mim, né? E, no fim, Deus acabou respondendo em mim também isso. Porque não é porque nós estamos à frente da igreja, né? O Ney é o pastor, enfim, mas eu sou o apoio dele, eu sou a auxiliadora dele. Não é porque nós estamos nessa posição que nós somos perfeitos, inabaláveis, e não temos problemas, defeitos e falhas, né? Nós temos. Em algum momento isso vai aparecer, em algum momento isso pode ferir alguém, mas a gente continua buscando todo dia ser curado, todo dia ser transformado. Eu entendo que a conversão, a minha conversão, ela aconteceu em 2001. E ela continua acontecendo diariamente. A cada dia eu decido seguir a Cristo. A cada dia eu decido negar a mim mesmo, negar a minha vontade, a matar a minha carne. Por mim, eu não estaria aqui. Mas quando a gente entende que Deus nos chamou para reconciliar pessoas e que elas precisam ouvir do que Ele fez, do que Ele faz, para que elas também possam crer e ser reconciliadas, então a gente vence o medo e vem à frente e fala aquilo que Ele quer que a gente fale. Então eu queria dizer que foi uma bênção. Mais uma vez, infelizmente, os que não foram perderam, tá? Mas em novembro teremos um novo retiro de mulheres, um momento muito especial, assim, são tratados assuntos bem peculiares das mulheres e é falado assim, como só tem mulheres lá, né? Então é falado abertamente aquilo que a gente precisa falar, sabe? Mulher, você sabe que gosta de falar. Homem fala 10.000 palavras, mulher 25. Então, a gente tem tempo para falar essas 25.000 palavras, ser ouvida, chorar, rir, né, e deixar Deus agir. E foi maravilhoso. Pastor, organizar um para homens, urgente. Para homens? Para homens. Sabe que eu estava pensando até. Vou falar para o apóstolo, vou dar sugestão. Na verdade, nós tínhamos, antigamente o retiro era um retiro para homens e um para mulheres, né? E por um período, um final de semana era homem e um final de semana era mulher. E depois, num outro período, eles iam juntos, aí um espaço para homens e um espaço para mulher. Enfim, né? A gente vai vendo as necessidades e coisas vão voltando quando a gente percebe que aquilo que é bom não se deve perder. E com certeza, né, assim como as mulheres têm as suas questões e as suas peculiaridades, os homens também têm, né? O homem, às vezes, ele é resistente, ele é duro, ele é macho, né? Ele não precisa, ele aguenta no peito, mas uma hora quebra. Tudo que é rígido, tudo que é duro, quebra, né? E uma hora dessa, o homem também quebra. Então, a gente também precisa do Senhor. Amém? Amém, homens? Amém.
Glória a Deus. Põe um texto para nós, Provérbios 14:1. Melhor que o marido, não é a mulher que sabe todas as coisas, não é a mulher que quer mandar em todas as coisas. Não, a mulher sábia, ela sabe a dosagem certa. A mulher sábia, ela sabe o momento certo. A mulher sábia, ela sabe quando pode e quando não pode. A mulher sábia, ela sabe quando recua e quando avança. A mulher sábia, ela sabe o tempo de todas as coisas. Amém? Então, mulheres, a palavra que nós temos ministrado aqui é uma palavra para a família. Mas antes da família é para você na individualidade. Porque o que vai tornar a sua família uma família bem-sucedida é quando você, mulher, é quando você, homem, assume o seu papel, assume a sua forma de homem e de mulher no Senhor. Quando você descobre o que o Senhor, quando você descobre a vontade do Senhor, quando você entende o seu papel no reino de Deus e a sua função, o seu chamado no reino de Deus, vai tornar a sua casa uma casa edificada com sabedoria. E a sua casa vai ser uma casa bem edificada, uma casa preparada, uma casa adornada, uma casa que entende o tempo de todas as coisas, onde os teus filhos, eles crescem, e eles crescem com temor, eles crescem com amor, eles crescem em obediência, eles crescem no ensino da palavra do Senhor. Então, as mulheres, Deus deu uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Então, mulheres, que vocês possam se tornar aquelas que o Senhor lhes chamou para ser. Mulheres sábias. Mulheres que, junto com o seu marido, com a sua casa e seus filhos, constroem um lar, constroem uma felicidade, e que isso vai jorrar para a vida eterna. Amém? Não é para jorrar para a casa do vizinho, não é jorrar para o parente, não é jorrar para os outros para mostrar que é melhor, para mostrar que sabe, para mostrar que a sua família é isso, ou que a sua família é aquilo. Não. É para realmente, para que a sua família, a sua vida, a sua casa, seus filhos, eles possam sim dar um bom testemunho e que Deus seja louvado pela sua vida. Porque você, mulher, é uma mulher de sabedoria, que sabe o tempo de dizer sim, o tempo de dizer não, o tempo de plantar e o tempo de colher. Amém? Isso é o que Deus deu a você, mulher. Um dom muito excelente. Amém? Já que vocês falam 25 mil palavras, né? Quase que não sobrou para mim falar as minhas 10 mil, né, amor? Põe ali então Salmo 127, porque a palavra que eu tinha preparado nem vai dar. Vamos ver o que o Espírito nos traz dentro dessa linha. Amém? Mas eu acho que os testemunhos já valeram muito, sim ou não? Já foi uma grande ministração. Salmo 127. Ontem nós também tivemos aqui um momento muito especial, que foi a cerimônia oficial do Joad, 29ª, né? 29ª. Estava muito lindo aqui, né? E assim, muita gente, lotado de gente, né? Pessoas que normalmente também não frequentam a igreja. Foi um momento muito especial de a gente poder também ter a oportunidade de testemunhar e falar algo da parte de Deus para essas famílias. E eu louvo a Deus, né? Até tem gente aqui hoje que estava ontem, né? Sejam bem-vindos. E o Salmo 127 diz que se o Senhor ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E é o que eu e você todos os dias nós levantamos e buscamos fazer com que a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, ela seja edificada. Que a gente levanta para trabalhar, para pagar as nossas continhas, né? Que otimismo, né, pastor? Continha.
mas para pagar as contas, para que a gente possa desfrutar de momentos, né, de um churrasquinho no domingo, né, poder usufruir momentos com a família, com os familiares, e a gente goza disso, e isso é muito bom. Salomão falou, o que tem melhor para o homem do que ele poder comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho? É o que resta, porque ele diz que o resto tudo é vaidade. Todo o resto é vaidade. A roupa, hoje, botar essa roupa hoje nova e tal, a minha não é, tá? Só se a sua é. Mas botar essa roupa hoje, vaidade. O cabelinho, né, penteadinho, esses dias disseram, aquele do tupete, lá me chamaram do tupete. É. Mas aquele é vaidade, né? Tudo é vaidade, Salomão fala. E o que nos resta? Aproveitar do nosso trabalho. Mas o texto está dizendo que se Deus ele não fizer parte, que se o Senhor não ajudar a mulher a edificar a casa, o homem a estar ali sustentando o lar, se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não guardar a cidade, ele diz que tudo vai ser vão. Olha, gente, olha quão poderoso é isso. A Dani comentou algo, e isso em nossas conversas ela até citou, então porque ela citou eu vou comentar. Ela disse que em alguma oportunidade eu já disse para ela, né, que tem alguma coisinha lá dentro. Porque eu via na Dani, né, capacidade. Eu via nela que tinha algo, mas eu via ela algo também que faltava alguma coisa e que estava impedindo ela de tomar posição. Eu pergunto para você hoje, será que na sua vida não está faltando alguma coisa também? Ou será que na sua vida não tem alguma coisa lá que está impedindo você de ser quem Deus te chamou para ser? Só que a gente muitas vezes está tão preocupado não com se tornar quem Deus nos chamou para sermos, mas em fazer e ter, para daí pensarmos talvez, quem sabe, em ser alguém. Isso é uma inversão. Às vezes a gente inverte dizendo, eu quero ter, porque se eu tiver eu vou fazer, e se eu fizer daí eu vou ser. E não é essa a construção. Nós somos porque Deus nos fez. E se somos, podemos fazer. E quando fazemos, é que é aí que nos dá direito de ter. Mas a gente inverte a lógica, a gente inverte o que Deus estabeleceu. Pode voltar ao texto lá, por favor? Então, se o Senhor ele não edificar, se o Senhor ele não estiver com você no dia a dia, quando você acorda, quando você dá instrução para a sua casa, quando você dá instrução para os seus filhos, quando você vai para o seu trabalho, quando você está no dia a dia, no trânsito, quando você, aonde você estiver, não importa o que estiver fazendo, se o Senhor não estiver com você, te ajudando a edificar, e edificar, alguém aqui já tem experiência com construção? Ou entende um pouco de construção? Os homens aí, alguns, legal. Então vamos lá, vamos pensar na edificação. Por onde começa? Pelo telhado ou pelo alicerce? Pelo alicerce. Mas é óbvio, pastor. Parece. Só que alguns começam pelo ter, que é mostrar o telhado. E o alicerce é o nosso ser. Porque se o alicerce da nossa casa for Cristo, a rocha, a gente vai conseguir fundamentar bem essa casa. E aí ela vai aparecer bem. Aí vai chegar no telhado, ela vai ser vistosa. E dá trabalho construir, não dá? Dá muito trabalho. Dá trabalho você erguer uma casa. Dá trabalho dobrar os ferros. Dá trabalho sentar tijolo. Dá trabalho fazer um reboco. Tudo dá trabalho. Eu pergunto, não dá trabalho você, homem, você, mulher, todos os dias, você acordar e fazer as coisas estarem em ordem de casa? Dá trabalho sim ou não? Dá trabalho. Porque tem dia que você não quer fazer aquilo.
Porque tem dia que você está com o saco cheio, né? Porque tem dia que você está triste. Porque tem dia que você parece que não está fazendo sentido. E por que a gente permite que isso vá acontecendo? Porque ao invés de o Senhor estar conosco todos os dias, quando a gente acorda, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente faz as nossas coisas, e a gente põe Ele na nossa frente, mas às vezes a gente quer estar à frente, e não deixar que o Senhor vá à frente. Eu gosto muito de uma passagem de Moisés, que Deus ficou indignado com o povo, porque o povo construiu um bezerro de ouro para ser o Deus deles. Enquanto Moisés estava lá 40 dias e 40 noites em cima do Monte Sinai. E Deus tinha feito milagres para tirar eles do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho, eles viram o Mar Vermelho, gente. Eles viram toda a poderosa mão de milagres acontecendo. E talvez você tenha visto coisas acontecendo na sua vida e que pela natureza, pelo olhar humano, não tem explicação. Porque é Deus. Só que chegou aquele momento, o povo fez o quê? Criou o Deus deles. E às vezes o ser humano faz isso. Cria um altar para ele e diz, não, isso aqui é o meu Deus. Mas por outras formas. Vem à igreja, congrega, louva, até lê a palavra. Mas algumas coisas não pode mexer. Algumas coisas ninguém toca. Algumas coisas ninguém pode falar. Algumas coisas ninguém mexe aqui. Esse é um Deus. Isso é uma idolatria. E quanto você não permite que Deus toque nessa área da sua vida, nisso que é tão precioso para você, sabe o que acontece? Você não recebe a resposta da sua oração e a direção do que você deve fazer. Por quê? Porque tem algo precioso teu e que ninguém pode mexer. A gente viu testemunhos aqui de coisas que desde a infância, coisas que durante a vida foram construídas e que quando a gente não deixa o Senhor edificar a casa, quando a gente não deixa o Senhor dirigir a casa, quando a gente não deixa o Senhor cuidar da nossa família, quando a gente não deixa o Senhor ser resposta à nossa vida, todo o teu trabalho, diga, todo o meu trabalho é vão. Pare e pense um pouco nisso. Quantas coisas você já fez até hoje? Luta, está triste até. E se a gente olhar agora, essa palavra que é resposta para muitos hoje, foi vão. Só que isso pode acabar hoje. Isso pode mudar hoje. Isso pode ser a tua salvação. Mas depende de você. E no verso 2, olha o que ele diz. O verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada. Tem gente que levanta aqui bem cedinho? Vai ser inútil fazer isso. Vai ser inútil você dormir tarde por tanto trabalho, pastor, tu não faz ideia, faculdade. Vai ser inútil comer o pão que penosamente você trabalhou para conquistar. Mas aos seus amados, ele o dá enquanto... Olha que resposta é essa, querido. Para uns é pesado o trabalho, faz, é penoso. Mas para aqueles que o Senhor edifica a casa, ele dá quando estão dormindo. Vai ser bem suave. Vai ser bem suave. Você acordou, está ali a resposta. Vai estar ali a benção. Vai estar ali, por quê? Porque o Senhor é que edifica a tua casa. Quem é que tem edificado a tua casa até hoje? Tem muitos que dizem ao Senhor, é mesmo? É Ele mesmo? Ou é você? Não, mas é o Senhor. E quando Ele diz tal coisa, você faz? Quando Ele diz, faz isso aqui, você faz? Quando o Senhor edifica a casa,
Não existe não na nossa boca. Quando o Senhor edifica a casa, não tem assim, depois Deus. Quando o Senhor edifica a casa, não tem nenhuma área da sua vida que é guardadinho e que ninguém toca. Tudo está exposto diante do Senhor.